Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Talento Não Tem Idade, uma série de conversas comigo e com a Cláudia Semedo, promovidas pela plataforma 55+, que é uma plataforma que presta com pessoas 55+, serviços de qualidade realizados com muito zelo e experiência e talento. É um serviço prestado à comunidade e nós também esperamos estar a prestar um grande serviço com estas conversas sobre o idadismo. Já vamos saber exatamente do que é que se trata. Nós hoje vamos abordar este tema que para nós é de grande relevância. É um conceito que se refere à discriminação, ao preconceito baseados na idade, e trata-se de uma questão que não afeta apenas os nossos séniores, na realidade afeta também os mais jovens. Também há preconceitos em relação à idade quando se trata dos mais jovens. E para nos ajudar a explorar este tema, nós temos o privilégio de contar como convidada com a jornalista Paula Moura Pinheiro. Bem-vinda, Paula. Sílvia. É um grande prazer da nossa parte receber-te É mútuo, aqui para esta eu gosto conversa. muito de aqui estar. E vamos fazer aqui também um pequeno enquadramento. Portanto, a Paula Moura Pinheiro tem uma carreira vasta, admirável, abrange vários meios de comunicação. O seu percurso compreende trabalhos como repórter, entrevistadora, cronista para jornais, revistas, rádio, televisão, incluindo passagens por publicações como O Expresso, Grande Reportagem, O Público, a Marie Claire, a Rádio Comercial, a SIC, Antena 1, a RTP, entre tantos outros. Além disso, a Paula é autora de 6 livros, é conhecida também pelo seu trabalho no programa Visita Guiada na RTP2 e nesse programa viaja por Portugal e coleciona muitas histórias da história do nosso país. E eu acho que neste âmbito é possível começar, porque aqui fala-se de idade, é possível começar por revelar a idade desta senhora. 58. 58, perto de fazer 59 em novembro, É verdade? verdade, no fim de novembro, deixa-me esticar. É isso mesmo. E que história, Paula, é que tu tens com a idade? Que história é esta da tua relação com a idade? Eu acho que é uma história comum a muita gente, e acho que não serão só mulheres, mas eu resumiria assim. Fisicamente gostava de ser mais nova, Sim. mas em tudo o resto eu não me tirava 5 minutos, sinceramente. O ideal, e nós todos sabemos, era conservar a juventude física e enfim, termos a sabedoria, se for o caso, de quando somos mais velhos. E, portanto, se me dissessem vais voltar a ser adolescente, que pesadelo! Eu odiei ser adolescente, foi a idade, foi provavelmente a idade em que mais sofri, o que também não é original, porque a adolescência é conhecida, é uma idade difícil. Não se é uma coisa nem outra, está-se ali num limbo, nem vou classificar, nem descrever, porque todos, enfim, penso que quem nos está a ver terá sido já adolescente, portanto todos nos havemos em geral de lembrar, eu lembro-me muito bem, que era um grande desconforto. E, portanto, emocional até. Sim. E, portanto, não queria de todo ser mais nova, ou voltar para esta idade específica ou para aquela. Agora, claro, começas a ver as rugas a aumentar, começas a ver, enfim, não teres a resistência. Não é, este teres é absolutamente figurado porque tu estás muito longe dessa situação. Começo a sentir não ter a resistência que tinha. Intelectualmente há patamares que só se atingem quando se alcançam certas idades? Eu acho que sim. Não é que eu acho que a vida seja forçosamente, olhando para a minha, só posso falar por mim, uma progressão linear. Tipo, vais sempre acrescentando conhecimento. Conhecimento, eventualmente, sim. Mas como a Sofia de Mel Brainer tinha uma expressão muito engraçada que dizia assim: sabem muito e não percebem nada. Portanto, o conhecimento vale o que vale. O conhecimento no sentido enciclopédico, eu sei mais coisas, mas o que é que tu efetivamente compreendes? Isso é que é relevante. Eu acho sinceramente que hoje compreendo melhor coisas que não compreendia atrás, mas também me acontece, sem falsas modéstias, às vezes cruzar-me como eu comecei na imprensa e portanto, de vez em quando muito raramente cruzo-me com coisas que escrevi no passado
E acontece-me dizer, ai, que esperta! Ainda te identificas, não é? Com aquilo que foi... Não é identificar, até fico surpreendida. Eu escrevi, não, é o contrário, porque ai, que eu era tão esperta, mas como é que eu já sabia isto com esta idade? Não, às vezes fico espantada, portanto, não sei até que ponto, claro que aprendi muito mais coisas, com os anos fui aprendendo mais coisas, mas não sei até que ponto... É linear. Não é, bem, Exato. linear não é com não certeza. É. Uhum. E não sei até que ponto foi um grande salto. O que eu acho que nisso das diferenças, eu acho que por acaso tem mais a ver com os outros. Eu acho mais acentuada a relação dos outros connosco, em função da idade. Eu levei muito tempo a ser levada a sério. E eu desculpa interromper, mas porque a pergunta faz todo o sentido dentro do que me vais dizer, de certeza absoluta. De certeza absoluta, sim, atenção, sim, de certeza. Tu começaste na imprensa escrita muito jovem. Sim, quando acabei a faculdade, mas este problema de ser levada a sério, eu acho que começou mesmo na faculdade. Mas não era só uma questão de juventude, porque na faculdade tínhamos todos a mesma idade. Eu acho que era uma conjugação de coisas. Era a juventude, mas isso era universal naquele contexto, era o facto de ser mulher, e isto, naquele contexto, eu andei na Universidade Nova, ali na Avenida de Berna, para quem é lisboeta, para quem não é, também é um bocado irrelevante, mas vou pôr as coisas assim. Estamos a falar de anos 80. Portanto, era tudo lenços da intifada, uma cena muito, como é que eu porei, muito reivindicativa, uma esquerda muito dura, e eu... de alguma maneira, naquele contexto, parecia assim uma burguesa, porque era coquete, porque me maquilhava, e porque, aliás, bem mais do que hoje, e isso destoava um pouco, nada de muito radical, mas destoava um pouco daquele clima da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, cheias de cursos de Sociologia, Antropologia, tudo muito disruptor, e de repente havia ali uma com rímel e tal, que deve ser burra. E que vinha sempre... Subtexto, deve ser burra, para ir direto ao assunto. É bonita. É engraçadinha, deve ser burra. Engraçadinha, com o rímel, não sei o quê. Portanto, eu... tenho a percepção clara que foi a conjugação destas coisas, embora eu tenha percebido, mas também não era negociável, agora não ia deixar de ser quem era, ou fazer o que me fazia sentir bem, o que fazia sentido para mim, por causa daquele contexto pseudo... É engraçado, ultrapassaram-me todos pela direita, mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Como diz um amigo meu alentejano, mantive-me. mais ou menos. Claro, seria grave também que me tivesse mantido completamente. Mas assim, lá do senso, mantive-me. E muitas dessas pessoas, muito radicalizadas naquela altura, depois, enfim, hoje surpreendem-me, francamente, com posições tão, enfim, tão coniventes com o sistema, etc. Bom, chegaste a sentir que eras demasiado nova ou demasiado velha para determinadas funções em contexto de trabalho? Eu recusei lugares de direção que me foram propostos. Olha, a primeira vez tinha 26 anos, talvez, tinha saído da faculdade há 4, numa revista, na Marie Claire, para onde eu fui a seguir ao Expresso. Comecei no Expresso, depois fui para a Marie Claire, também uma mudança que não foi muito bem percebida pela minha família, porque nunca me arrependi. E a certa altura, por vicissitudes várias, o lugar de direção ficou vago e quer o parceiro português, quer os franceses, puseram-se de acordo que eu devia ser diretora e fizeram o convite, que eu agradeci muito, mas para mim era evidente, mas era para mim, não era porque visivelmente eles achavam que eu podia ser. Aqui era eu que achava. Não, tenho muito para fazer, tenho muito para aprender, antes de começar a dizer como é que se faz. Eu acho que a minha imagem, o facto de eu ser engraçada, obviamente me facilitou o acesso, mas depois me dificultou novamente a ascensão. Não se trata de ascensão. Ou continuação, não é? Não se trata de ascensão, trata-se de... Eu sempre quis fazer coisas parecidas com aquelas que fiz e que estou a fazer ainda. Coisas relacionadas com pensamento, com cultura, com literatura, com história ou com política, não no sentido política corrente, mas ciência, pensamento, pronto. E o que a televisão já restringe bastante o universo.
E depois, quando eras muito nova, esta está a fazer um programa de cultura porque tem olhos bonitos, ou... bastante irritante. Curiosamente, à medida que os anos passam, essa questão já não se põe, não é? Sou uma vetusta senhora crescida e, de repente, isto também, sob esse ponto de vista, é muito mais confortável. Porque deixou de haver as suspeições que durante imenso tempo impenderam sobre mim, que me irritavam imenso. Quem é que produzia os conteúdos para ti? Claro, Era uma das questões que mais, vida, não é? eu disse uma palavra que eu não tivesse escrito. Nunca na vida eu disse uma palavra que eu não tivesse escrito, porque é o meu trabalho. Eu não tenho pesquisadores, nunca tive, nem no Visita Guiada. Eu estudo as lições, construo os guiões, é o meu trabalho. Há outros trabalhos que são diferentes. Este é o meu, e foi desde o início. E poderias ter a tua equipa de pesquisa e com todo o mérito Podia, e ter um guião mas e trabalhá-lo Mas sabes bem. que até houve um programa onde tive, mas depois cheguei à conclusão de que não me dava jeito. Porque quando tu pesquisas, tu estás ao mesmo tempo a fazer a seleção daquilo que te interessa e daquilo que não te interessa. Já estás a fazer edição na tua cabeça e já estás a decidir qual é o caminho que queres tomar, que pista queres seguir na conversa que vais ter com aquela pessoa, na reportagem que vais fazer. Se tu entregas a pesquisa a outra pessoa, digamos que há uma parte da escolha, a tua opção já fica super condicionada à primeira escolha que foi feita da informação que te passam. Aprende-se muito a ver fazer, na partilha das ideias com os outros, e recordo-me de ler numa entrevista que deste, esta entrevista será para aí de 2017, de referir que nesse início no Expresso, que te encontraste com muitos sábios, com muitos jornalistas séniores, antigos, dos quais tu foste beber grande sabedoria. É um problema gravíssimo nas redações hoje. Nas redações e em toda a parte. Quer dizer, esta que tem motivações, estamos a falar de idadismo e de idade. Podíamos dizer, porque se acha que as pessoas mais velhas não estão up-to-date e não acompanham o que está a dar e que os mais novos querem. Pode haver algo disso, dependendo dos contextos. Mas as razões fundamentais são económicas, como nós sabemos, é que os mais velhos, por razões de percurso, custam mais caro. É muito simples e, portanto, escovam-se os mais velhos. E isto tem repercussões gravíssimas para os conteúdos. Porque eu devo ser da última geração. Ainda outro dia, uma contemporânea minha do Expresso, que entretanto saiu, ela dizia-me, Paula, nós vivemos a geração de ouro do jornalismo e não sabíamos. Eu acho que ela também está, não sei lá eu como é que foram as anteriores, não sei. Mas eu percebo o que ela quer dizer. É que, de facto, nós devemos ter sido das últimas gerações, quando entramos, a ter séniores. Olha, ainda há pouco tempo encontrei o Francisco Benar, que era um fantástico crítico literário, um homem absolutamente erudito. Quer dizer, podermos conviver com estas pessoas que não nos deixavam regular, como é óbvio, não é? Fazias um disparate qualquer e tinhas pessoas crescidas, como dizem os meus filhos até hoje, quando eu digo, mas vocês são já crescidos. Não, mãe, estás a perceber? Adultos mesmo. Ele tenta dizer, adultos mesmo. Quer dizer, bom, eles estão nos 30, quer dizer, bom. Mas tínhamos, de facto, pessoas muito mais crescidas, que não era castrar a nossa criatura, não era nada disso, era dizer, olha, isso não é assim que se faz. E eu aprendi muito com os mais velhos. Mas estes miúdos que estão a entrar hoje nas redações não têm, nem sequer há tempo, porque há pouca gente. Quando diz não têm sede de aprender com os mais velhos ou não têm os mesmos exemplos a seguir em redação? Cada caso é um caso, mas tenho a certeza que a maioria dos miúdos adoraria ter coaching, adoraria ter tutores, adoraria ter alguém a quem recorrer quando têm dúvidas. Tenho a certeza, depois há de haver um ou outro mais nariz empinado que acha que já sabe tudo. Mas então para isso é que é preciso duplamente um mais velho para o fazer baixar a bolinha, no sentido que ainda tens muito que aprender, não é? Portanto, eu acho que a razão fundamental, volto a dizer, depende dos contextos, para afastar os mais velhos, eu estou a falar do meu universo, jornalismo, é económica. Mas esta tendência parece que não está a sofrer alterações, porque há 10 anos era assim, não é? Nos últimos 10 anos, ou pelo menos na minha geração, aquilo que eu tenho visto acontecer, a tendência é sempre essa, ir buscar o jovem jornalista, o jovem estagiário para pagar menos. Mas como é que depois vamos valorizar a experiência dos mais velhos? Olha, eu acho que vamos ter que ser, em vez de estarmos à espera que aconteça alguma coisa, o que eu imagino,
uma coisa interessante que pode acontecer, eu por acaso ocorre-me uma revista online excelente que se chama Sete Margens, que é uma revista fundada por jornalistas católicos que se reformaram ou que saíram séniores, e quando eu digo séniores são pessoas com mais de 55. Só isso, não são pessoas com 80 anos, que também há muita gente de 80 anos fantástica. O que dá a longevidade hoje mais de 55, exatamente, não é? São pessoas perfeitamente portanto, são pessoas que jovens. saíram das redações por um motivo ou outro, ou reformas, e que fundaram este jornal digital. Tem uma qualidade absolutamente extraordinária. Eu assino vários, aliás, são sempre os mesmos, é fácil imaginar quais, e eu só não os nomeio para não excluir outros. E este é aquele que eu leio todos os dias. Porque tem uma agenda diferente, porque os outros andam todos sempre atrás dos mesmos temas, parece que se puseram todos, os editores que combinaram, claro que não combinaram, é o que está a dar. É deplorável como critério. E que tal cada um seguir o seu critério? Porque é uma sobreposição, claro, uma coisa é assim, há um terremoto em Marrocos, obviamente que tem que abrir os jornais, não é? Ou devia, pelo menos. Sim, sobrepõe-se a emergência da notícia, sobrepõe-se a tudo o que poderia agora, estar... tudo o que é intrigalhada política, para mim, coisas perfeitamente menores, enfim... como é que andam todos sempre a dar as mesmas notícias pela mesma ordem? Mas estamos doidos. Mas que falta de diferenciação, de qualidade. Não, de critério, de exercício de critério de editores, não é? O editor assumir a responsabilidade de ter o seu critério. É por isso que eu leio este jornal, feito por pessoas mais velhas, todos os dias. Porque é sempre surpreendente, relativamente aos outros. Eles exercem o seu critério e exercem-no com outra liberdade. E, portanto, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante. Pessoas mais velhas começarem a arranjar outras soluções e a proporem outras coisas. Como fazem 55 mais. Proporem outro trabalho. Eu estou a falar, volto a dizer, no meu universo. Jornalistas. Proporem... Há edições muito interessantes online, por exemplo, de miúdos mais novos, ou ou pessoas mais radicais, sob o ponto de vista ideológico, de um sentido ou noutro, mas pessoas mais velhas, jornalistas mais velhos, não é uma coisa passadista. Eu não estou a falar de uma atitude nostálgica. Eu estou a falar de um exercício da profissão com toda a experiência acumulada, com o acesso às novas tecnologias e observando métodos que muitas vezes hoje são atropelados porque só há miúdos nas redações. E este país é para velhos? Não estás a dizer? Claro eu vou-te não. dar... Foste muito rápida. Claro que não. Não é. É assim, ser mais velho, sobretudo ser uma pessoa, olha, doente devido à idade, por exemplo, não é bom em país nenhum. Mas Portugal, eu tenho a noção absoluta de que duas coisas. Somos um país pobre, no contexto da União Europeia. Se olharmos para o planeta, somos ricos. Pronto. No contexto da União, somos, obviamente, um país pobre, com problemas económicos graves. E também tenho a noção, e acho que é uma questão de justiça, lá está, a maturidade já me obriga a dizer estas coisas, há uns anos atrás não diria. Por uma questão de justiça, há que reconhecer que governar deve ser, nunca governei, dificílimo, muito complexo. E é justo reconhecer isto. Dito isto, há coisas que não se compreendem. Nós sabemos que temos, eu não sei se tens aí os números, mas quer dizer, os índices as idades, o peso das pessoas com mais de 65 anos Vou-te passar alguns. da nossa população é altíssimo. Sim. Altíssimo. Isto não é uma novidade. Isto não foi uma coisa que nos caiu do céu de um dia para o outro. Sabia-se que isto estava a acontecer. Isto é como a história dos professores. Sabia-se que os professores estavam a reformar-se e que não estavam a entrar novos professores. É um exemplo. A falta de previsão, de decisões consequentes, responsáveis, e ainda por cima não precisam de inventar nada. Olhem para os países com melhores exemplos, copiem aquilo que se faz melhor. A Holanda, claro, é um país rico,
Mas o dinheiro não é de todo, é uma coisa importante, não vale a pena dizer que não é, mas eu não acho que é a única razão porque nós não abraçamos e não abraçamos já soluções que se prova que têm ótimos resultados. E que estão prometidas, mas que nunca são implementadas. É uma vergonha. Portanto, péssima governação, culpa dos sucessivos governos e culpa nossa, que não somos suficientemente reivindicativos. Não exigimos. Porque bastava, quer dizer, com a quantidade de pessoas acima dos 65, haver uma maior espírito associativo, as pessoas associarem-se e fazerem ver ao governo em funções que vocês vão ao charco porque nós não votamos em vocês, se não atinam e se não fazem coisas como... Porque são muitos eleitores. São muitos eleitores. E muitos eleitores que não vão às urnas, porque a também é assustadora em Portugal. E cada vez vão menos com o maltrato que levam, porque deixam de acreditar na possibilidade de uma boa governação. Portanto, não é um país para velhos, Portugal, e podia ser. Porque nós temos uma coisa ainda, e aqui é o contrário do dito desenvolvimento, nós ainda temos uma coisa que tem um valor imenso, que é a família alargada. Eu não estou a falar estou a falar genericamente, é uma questão cultural, não é? Para os portugueses ainda, é um povo ainda com valores muito tradicionais, para o bem e para o mal, para aqui é para o bem, aqui é para o bem. Os avós que nos ajudam com as crianças quando vamos trabalhar e depois nós e os netos que adoram os avós, porque passaram muito tempo com os avós e que, portanto, os acompanham quando eles são mais velhos. Eu estou a falar pelo que se passou na minha própria família e olha à minha volta e os meus amigos, estamos todos a chegar à idade em que começam os nossos pais ou a desaparecer ou a adoecer gravemente. E portanto, eu neste momento estive vivo e olho à minha volta e vejo que é isso que se passa. A maioria dos miúdos tem uma forte ligação aos avós. Tu cresceste com os teus avós? Cresci com um avô. Eu gosto imenso de pessoas mais velhas, porque eu não cresci. Enfim, se a minha mãe me ouve dizer isto, zanga-se comigo. Não cresci com o meu avô, mas passava temporadas com o meu avô paterno, os meus avós paternos. Mas o meu grande companheiro, quando eu penso no companheiro mais divertido que tive na infância, foi o meu avô. Era fantástico, contava-me imensas histórias, ele próprio era um bocado infantil, era divertidíssimo. Sempre que penso no avô Henrique, eu acho que é por isso, até hoje, que eu gosto tanto de pessoas mais velhas. Gosto imenso de as ouvir. Atenção. É preciso privar com elas para também entender... Não, eu também quero dizer uma coisa, Silvia, assim, as pessoas mais velhas não são todas iguais, não é porque envelhecem que de repente ficam uma categoria uniforme. Cuidado com isto, não é? Eu não sou igual a todas as pessoas da minha idade, nem tu. A mesma coisa acontece com as pessoas mais velhas. Há pessoas mais velhas interessantes e há outras que não têm interesse nenhum, porque nunca tiveram nem vão ter. Pronto. Eu estou a falar pessoalmente, não é? Bom. Agora, quando eu digo que gosto de pessoas mais velhas, é quando são interessantes, têm uma coisa que os mais novos já não têm. Ou que ainda não têm, não sei como é que é de formular isto. Um sentido de liberdade. Eu estou a pensar, por exemplo, como entrevistados. Os meus entrevistados favoritos são os octogenários. Estão-se nas tintas. Dizem o que pensam verdadeiramente. Tudo. É 1000 vezes mais interessante ouvi-los. Porque eles não estão preocupados com o que é que os outros vão achar, com o que é as repercussões que isto tem, se lhes vão fazer pagar alguma fatura porque disseram isto ou aquilo. Mas a motivação para falar não está associada também à motivação para ouvir? Ou seja, a tua motivação para ouvir também suscita no interlocutor octogenário uma vontade de conversar. Porque muitas das vezes parece que esta falta esta desatenção da sociedade em relação às gerações mais velhas também faz com que, não é, por sua vez, eles não tenham a mínima vontade de partilhar. De partilhar e oportunidade para partilhar. Sim. Eu realmente espremo com perguntas sempre que encontro pessoas mais velhas. Eu até os avós dos meus amigos, que é uma coisa extraordinária, gosto sempre de os ouvir. E se for um taxista mais novo, não tem assim muito interesse. Mas se for um taxista mais velho, sim. Adoro. Ficamos a saber que interpelas os taxistas muitas vezes. Sim, adoro e pergunto e não sei o quê. E depois contam-me sempre coisas interessantes. Outro dia entrei, só muito rapidamente, porque eu acho que é bem engraçado. Entrei no táxi
e o senhor estava a ouvir uma música africana ótima, não consigo dizer se era Angola, se era ótima. E depois a emissão de rádio prosseguiu e eu percebi que ele estava na RDP África. Era um senhor, um clássico. A figura, a caricatura do taxista que nós temos, o estereótipo do taxista que nós temos na cabeça, o bigode, até aqui, o cabelo branco e tal, não sei o quê, uma pulseira. E eu disse, então o senhor está a ouvir a RTP África? RDP África. Estou sim, senhora. Então esteve em África. Estive. Estive em Angola, no norte de Angola, lá me explicou, a fazer a guerra colonial. Pela idade ele tinha que ter feito a guerra colonial. Bom, foi uma converseta que no fim chegámos ao destino, eu estava cheio de pressa, mas ainda me ficou a contar montes de coisas. Aprende-se sempre. Tu lançaste aqui alguns pontos muito importantes e há pouco falavas-me e perguntavas-me pelos números. Nós hoje temos 182 idosos para cada 100 jovens e mais de metade da população tem mais de 46 anos de idade. Somos, de facto, um dos países europeus... Mais envelhecidos. Sim, que envelhece a um ritmo muito mais acelerado que os demais. Aliás, a nível mundial, o idadismo, portanto, o preconceito para com a idade é a terceira causa de discriminação, ficando só apenas atrás do racismo e do sexismo. Mas parece, até da conversa que aqui tivemos, que atualmente não é dada grande importância a este tema e a este facto, ainda que seja o caminho que todos nós vamos tomar. Em Portugal discrimina-se pela idade. Discrimina e sobretudo as pessoas não só assim, são escovadas, são silenciadas, quando, quer dizer, o que tem, em muitos casos, volto a dizer, não é porque as pessoas têm a mesma idade que de repente passam todas a ser iguais e a ter as mesmas vocações, mas de facto, quando a pessoa está ainda bem fisicamente, é uma mais-valia incrível, a sabedoria, porque aqui já entramos na categoria quando as coisas correm bem e quando as pessoas não envelhecem mal, que também acontece, não é? Pessoas que atravessam a vida mal dispostas, chegam ao fim e estão intragáveis. Acontece, não é? Sim. Mas quando há de facto um processo saudável de crescimento e como humano, do entendimento do que é ser humano, com tudo o que isso implica, isto é de uma mais-valia. E a reforma não tem que ser um fim, pode ser um princípio. É uma página que se vira. É uma página que se vira. E que dá para fazer, ou seja, é uma fase de vida, é uma forma de vida que terminou e pode e deve dar-se início a outras. Eu imagino-me sempre a fazer coisas, não sei o quê, mas sempre, enquanto estiver ativa e a sentir-me fisicamente capaz, imagino-me sempre... Sabes que na plataforma 55+, temos senhoras que se juntaram à plataforma e que eram professoras de inglês ou que foram secretárias toda uma vida e que hoje em dia estão a cozinhar e a tomar conta de crianças e a ensinar-lhes inglês também. Já viste o privilégio dessas crianças? E principalmente estão a combater também a solidão. O facto de se terem tornado obsoletas para a sociedade e serem votadas a ficar em casa só porque estão reformadas. Obsoletas, não são. Têm muito para oferecer. Mas o que eu proponho, o acento é assim, tu já viste o privilégio dessas crianças de terem alguém a cuidá-las que foi professora. E de terem avós emprestados. Terem avós emprestados, quer dizer, a mais-valia do que ter uma pessoa indiferenciada, que se calhar mal sabe ler, quer dizer, a quantidade de coisas que se podem fazer e como dizes bem, é uma ajuda, não é uma questão de ajuda, será sempre uma parceria, ou quando as coisas correm bem, pode ser uma parceria fantástica para ambos os lados. A pessoa está ocupada, ganha mais família ou novos elementos de família. Sentido de utilidade, de necessidade. E de pertença, não é? É um desperdício brutal, eu detesto desperdícios. É um desperdício brutal não se usar as capacidades que temos silenciadas neste momento. Nós temos visto no nosso meio, como tu já referenciaste, menos séniores no ativo, mas pode trabalhar-se o caminho inverso, fazer-se uma boa ação de marketing, digo eu, porque o nosso meio, a comunicação social, também tem essa obrigação, não é? De fazer vender, claro, e muito bem para a opinião pública, de que a experiência é uma mais-valia. Claro. Agora não vou entrar em detalhes, mas eu já defendia, quando estive na direção da RTP2,
enfim, embora o impacto, obviamente, seria outro se fosse numa SIC, não estou a ver, ou numa TVI, ou, não estou a ver que abrissem esse caminho. Não significa que, se não se tornar uma tendência, que não adiram a ele, não é? Mas, quer dizer, porque o problema é que quando as pessoas são mais velhas, sobretudo as mulheres, não é? Quando são mais velhas, há uma ou outra que é sénior, que é mais crescida, têm que parecer novas. Quer dizer, é uma grande canseira, é um inferno. É uma pressão. Pronto, e é absurdo. Mas porquê é que não podem ter a idade que têm? Eu não estou a dizer as pessoas não se cuidarem, porque independentemente de haver ecrãs à mistura ou não, é desejável que as pessoas se sintam bem na sua pele e queiram estar no seu melhor. Pronto. Agora, no masculino e no feminino. eu disse os dois géneros, Exatamente. Exatamente. Sendo que, eles e elas, mas é evidente que a pressão sobre as mulheres continua a ser maior. Claro que sim. E depois, quer dizer, uma pessoa que tem 40 e tal anos e que tem que se esticar até parecer que tem outra vez 20, isso é tudo um disparate. Eu dizia que nós tínhamos que ter no ar, ou seja, a dar a cara, pessoas com literalmente cabelos brancos. E que isso ia ser um acontecimento. A atratividade, por exemplo, no nosso universo, meios de comunicação social, não tem que passar sempre e só por caritas larocas. Não tem que passar sempre e só. Pode passar porque a pessoa tem a autoridade que vem da experiência. E isso é tão mais interessante. E há um leque tão mais vasto de possibilidades para todos. E, além disso, há outra questão. É as pessoas que estão em casa podem conectar-se mais facilmente com alguém que esteja mais próximo da sua idade. Porque é essa a televisão que se faz, nomeadamente no canal onde ambas trabalhamos. Exatamente. Faz-se para os mais velhos. Exatamente. A RTP, por exemplo. Quer dizer, eu acho que são ótimos os nossos colegas que estão a trabalhar, não estou a sugerir, obviamente, que se substituam, mas o que eu estou pensem na possibilidade de contratar pessoas que obviamente estão na casa dos 60 ou 70, porque não? Há pouco estavas a falar dos avós. Quão importante é que para ti é o contacto intergeracional? Já falaste aqui também da tua mãe, da influência. É nevrálgico. A minha família foi muito afortunada nessa matéria, fomos muito afortunados, porque tivemos avós que participaram e a minha mãe foi sempre uma super avó e os miúdos adoram, os netos todos adoram-na. E eu acho que realmente, como eu te dizia há pouco, falhamos em muitas coisas, nomeadamente na prevenção, na planificação, na responsabilização de quem não tomou as decisões, ninguém é responsabilizado, enfim, adiante, mas temos este outro lado que ainda resiste um sentido de comunidade. Tu lembras-te de, numa entrevista, teres falado de uma entrevista que tu estavas a gravar um projeto em Guimarães e estava um senhor de uma loja de ferragens. Eu lembro de tu contares isto, a acompanhar as gravações e de repente grita para ti: não envelheça! Não me envelheça! Era ele! Eu fiquei com a sensação que era não envelheça, Paula! Não, era não me envelheça. Assim, mas isto é uma maneira de falar local, não é? Portanto, é uma expressão local. Ele estávamos a filmar no Jardim do Torel, à época ainda era jardim, era uma praça, na Praça do Torel, e ele estava a assistir a tudo, da sua loja, da porta da sua loja de ferragens, e depois veio ter connosco, saiu da porta, o clássico, quando interrompemos as gravações, ele veio ter connosco, e estava ali muito simpaticamente a dizer que gostava muito do programa e que me via há muitos anos, e depois, quando nós nos fomos embora, ele ficou a gritar da porta: não me envelheça! Não me envelheça! Às vezes, tipo, não me faça isso, não me dê esse desgosto. Ainda bem que envelheço, quer dizer que estou cá. Sim, e envelhecer no ecrã, que é mais difícil ou mais fácil? Olha, eu sei que ninguém vai acreditar, mas eu não penso muito nisso. Penso muito mais quando estou gorda, que é frequentemente. Penso muito mais quando estou gorda, porque tenho que andar de um lado para o outro, e é uma bandeira, não é? Porque se vê imenso, do que propriamente porque tenho mais rugas ou menos rugas. O que é que o envelhecimento tem de verdadeiramente bom? Conforto emocional. No meu caso. Não estou aqui em nome das pessoas da minha idade, como é evidente.
No meu caso, absolutamente. Estar muito bem. Como eu acho que, volto a dizer, não trocava, sob o ponto de vista emocional, de comportamental, não trocava o momento em que estou, o momento de idade, por nenhuma, não trocava esta idade por nenhuma outra. E tu amavas-te avó? Desejosa de ser avó. É sério? Estou desejosa, os meus filhos não se despacham, nem me querem ouvir com esta conversa, espero que não vejam este podcast. Mas eu cumpri o Como é que ciclo. pudeste dizer aquilo? Mas estou desejosa de ser avó, apetece-me imenso voltar a ter bebés. Paula, muito obrigada. Obrigada eu. Sabemos que temos muitos desafios pela frente, seja do ponto de vista político, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da valorização deste contacto intergeracional, mas também acho que temos muitos crescidos a traçar e a abrir as portas do caminho que precisamos inevitavelmente percorrer para que a idade dos nossos mais velhos seja respeitada e eles possam chegar bem longe. Obrigada. Muito obrigada. E convosco, conto convosco no próximo podcast. O talento não tem idade. Até lá.